Ah, eu sinceramente tô sem nada pra fazer e eu queria um jogo que tivesse uma história interessante pra eu jogar e que tivesse um gameplay que não fosse enjoativo, tá ligado? E que eu gosto de katana também. É o quê, irmão? Você disse o quê? Toma, toma, katana zero, toma, aqui ó, pega. Rapaziada, Katana Zero. Um jogo onde você tem uma katana e você sai dando katanada nos outros. Enfim, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer exatamente o que eu sempre faço. Explicar como funciona o jogo, tentar te dar uma reflexão sobre o jogo e no final tentar te fazer ver que o jogo é interessante. E te fazer ver que ele não se baseia só na premissa original dele. Então eu não vou fazer aqueles vídeos gigantescos de 30 minutos falando sobre a lore de Katana Zero e falando que, nossa, tal coisa acontece no jogo, porque não é meu objetivo aqui, tá ligado? É claro que eu também vou falar sobre coisas que acontecem no jogo, porém o foco real não é esse. Enfim, Katana Zero, como eu expliquei antes, é um jogo onde você é um espadachim, você tem uma espada e você sai dando espadada nas pessoas. Porém, no início do jogo, mostra que você não é só um espadachim normal. Você é um tipo de espadachim que consegue parar o tempo. Não para literalmente o tempo, mas você desacelera ele e por causa disso você consegue meio que estourar alguém que tá te dando tiro, mesmo você usando só uma espada. Isso é massa. Vai falar que não é massa você com uma espadinha conseguindo derrotar vários caras com arma de fogo. Só que um detalhe de Katana Zero é que você morre com um hit. Então, cada hit que você toma é uma morte. Só que tem um detalhe bem interessante. Cada hit que você toma é uma morte e você volta. Você volta com informações do que você fez antes. Então você sabe tudo que você fez antes porque você voltou. Essa é uma outra habilidade do nosso espadachim. Ele volta no tempo. Quando você morre, você volta no tempo. E isso te ajuda ao longo do jogo. E eu vi muita gente comparar Katana Zero com Hotline Miami. Só que, de verdade, pra mim, eu não vi tantas semelhanças assim. Pra mim, Katana Zero lembra mais Celeste. Sabe Celeste? Aquele jogo difícil pra uns infernos, onde você tem que pegar o moranguinho. Talvez seja porque eu não joguei tanto Hotline Miami, ou seja loucura na minha cabeça, mas eu vi muita semelhança de Katana Zero com Celeste. E um detalhe é que como no jogo a gente tem a habilidade de desacelerar o tempo, meio que as nossas ações são muito rápidas, então pra gente... a gente tá desacelerando o tempo. Porém, pros inimigos do jogo e pra todo mundo no jogo, a gente é basicamente o Flash estourando todo mundo na espadada. E quando a gente para pra ver a casa do nosso cara, espadachim, carinha da espada, a gente percebe que ele não é muito são da cabeça, ou que ele tem uma péssima noção de organização, tá ligado? Porque a casa do cara é meio acabadinha. E outra coisa que demonstra que ele não é muito são da cabeça, além do fato de que ele mata a pessoa, que a casa dele é toda zoada, é que ele precisa tomar remédios, e um cara dá remédios pra ele. Só que sabe o que esse cara pede em troca? Pede que ele mate mais gente. Uau, hein? Carambolas, hein? E ao longo do tempo ele vai matando mais gente, descobrindo várias paradas ao longo do jogo. E você controla ele. Mas relaxa que o cara que pede pra ele matar as pessoas, ele geralmente pede pra você matar traficantes. Então, basicamente, é o jogo da PM. Você tá matando traficante. Só que Katana Zero também é interessante por causa disso. Porque ao longo das missões você vai percebendo que alguma parada tá errada ali, tá ligado? Tipo, as missões nunca são simples, tá ligado? Tem sempre alguma coisa lá que faz você pensar. Alguém que parece que não é o alvo. Alguém que parece que não merece morrer ali, tá ligado? Só que o jogo nunca te dá esse tempo pra pensar, você só entra tal, espadada, matou, pronto. Então você tem que pensar sobre isso nos diálogos. Que inclusive eu gosto muito do sistema de diálogo de Katana Zero, onde quando você não pula todos os diálogos porque você tá com pressa, você consegue entender melhor sobre a história nos diálogos. E o sistema de diálogo em Katana Zero te dá a possibilidade de você aparentar muita coisa pros NPC do jogo. Você pode aparentar como alguém normal, como alguém ruim, tipo, as suas escolhas no diálogo refletem como os NPCs do jogo conseguem te ver. E mesmo que o NPC ele vá morrer de qualquer jeito, ou vá acontecer alguma coisa com ele de qualquer jeito, a tua escolha no diálogo faz ele te ver de outra forma. E eu gosto de sistemas de diálogo assim, porque mostra que o jogo não é só uma linha reta e que o jogo ele é diferente para cada pessoa. E ele muda conforme suas ações. As suas ações no jogo mudam a forma como você vai jogar ele e como as coisas podem acontecer.
E isso é uma coisa boa num jogo como Katana Zero, que tem uma história tão interessante. Inclusive, quando você chega nos bosses de Katana Zero, você percebe que eles são pessoas tão loucas quanto o nosso espadachim, e que eles refletem grande parte daquele mundo que você tá inserido, e que todo mundo ali tá preso a alguma coisa. E mesmo que você, pros NPCs, você seja só um cara que vai lá começar a estourar todo mundo de espadada, eles têm uma história. Muito interessante, por sinal. E no fim, Katana Zero é um jogo que, a partir da sua história, tenta mostrar pra você muita coisa, mesmo que a maioria fique tão frenético que não consiga nem prestar atenção direito. E usa de mecânicas bem interessantes pra isso. Assim como as músicas, que as músicas de Katana Zero são muito boas, porém elas servem bastante pra mostrar a tensão do momento. E também tem o fato de que o nosso espadachim, ele sempre coloca um fone pra representar que a música que a gente tá ouvindo ali é a música que ele tá ouvindo no fone dele. Então, mais que uma trilha sonora, aquilo é um som que alguém escolheria pra fazer aquilo que você tá fazendo, entende? Então, além de ser um jogo que você estoura todo mundo na espadada, Katana Zero te mostra uma narrativa imensa ao longo da sua mecânica. E isso é Katana Zero. Um jogo interessante, que fala sobre vícios, fala sobre dinheiro, ao mesmo tempo que é um jogo frenético. E eu gosto bastante desse jogo. Eu espero que meu vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, e é isso. Valeu aí.